Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? E essa daqui eu tenho certeza que muita gente estava aguardando, tá? Nós tivemos atualizações no conteúdo. Aqui tem uma playlist só sobre legislação da EBSER, e aí tem alguns pontos que foram atualizados. Tanto aqui no Estatuto Social, que é o tema da nossa aula de hoje, né, na nossa aula de questões de hoje, como eu estou fazendo com vocês esse aquecimento aqui, como do regimento interno, que vai ser a nossa próxima, tá? Então, a gente teve aí algumas atualizações, então eu precisei trazer isso aqui para vocês, tá? Não estou dizendo que você não possa estudar pelas aulas que a gente já tem aqui na legislação. Claro que você pode, né? Tem muita coisa que não mudou, que está aqui no canal. E aí o que mudou são esses dois pontos em relação realmente às aulas que eu já trouxe. Então, o Estatuto Social, que vocês vão ver aqui as atualizações comigo em questões, tá? E do regimento interno, que vai ser na nossa próxima aula. E aí, antes de começar, eu queria frisar mais uma coisa, né? Para quem não me conhece ainda, prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira. Hoje venho nas redes sociais ajudando outros colegas de profissão a alcançarem a aprovação em concurso, assim como eu alcancei. Eu já estive nesse seu lugar, com esse sonho realmente de ser concursada, de ter minha estabilidade. Então, por isso que hoje eu venho aqui nas redes sociais fazendo esse trabalho, tá? Outra coisa que eu quero dizer nosso concurso está chegando, março está bem aí, né? A gente já está aqui caminhando para o final de janeiro, teremos fevereiro, e aí na primeira quinzena, na verdade, no primeiro dia da segunda quinzena de março é a nossa prova. Então, assim, tá bem próximo. Para quem é da enfermagem, a gente tem um material específico que vai te direcionar para essa prova, com cronograma de estudo, com aulas, com materiais de estudo, aulas, materiais de revisão, como mapas mentais, resumos, PDFs, cadernos de questões, flashcards e simulados. Se você tem interesse em se preparar de forma adequada, assertiva para especificamente esse concurso, tem aqui no link da descrição o combo EBSER Enfermagem, tá? Para você estudar e ter um cronograma certinho para você seguir daqui até a prova, para você não ficar pensando, meu Deus, o que é que eu estudo hoje, o que é que eu preciso focar. Lá tem tudo destrinchado para você. E você que não é da enfermagem, não pense que eu esqueci de você, tá? A gente tem também um material. Não é assim um combo como eu trouxe para enfermagem, porque aí eu tenho mais propriedade para organizar para essa área, mas eu trouxe para vocês um material de revisão para todas as matérias básicas. Então, legislação da EBSER, português, políticas de saúde e educação. Nós temos aqui também no link da descrição os flashcards EBSER. Flashcards são métodos de revisão ativa, onde você vai sempre relembrando aquele conteúdo ali. São fichas, onde você vai ter perguntas e respostas acerca do conteúdo que está lá no seu edital, que você precisa estudar, para você ir treinando aí a sua mente para aprender esse conteúdo com muito mais facilidade de forma ativa. Então, se você está se preparando para o concurso da EBSER, que é de outra área que não seja da enfermagem, clica aqui no link da descrição, flashcards EBSER, matérias básicas, para adquirir o seu, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Nosso aquecimento EBSER 2025, hoje, sobre Estatuto Social atualizadíssimo, tá? Para você gabaritar a sua prova. E aqui lembrando, né? Essa série do aquecimento são questões. Então, eu estou trazendo questões comentadas para vocês, para que vocês estudem comigo. Se você quiser estudar a teoria, a base do conhecimento, a gente tem aqui toda a legislação aqui na playlist do canal, tá? Playlist de legislação da EBSER. Então, você vai ver desde o primeiro conteúdo até o último que você precisa estudar. Não deixa de assistir essas aulas, porque estão bem completas mesmo. Bom? Então, vamos lá, começando a nossa primeira questão. Sempre eu dou uma orientação para vocês e, mais uma vez, eu vou fazer aqui nessa aula. Quando você visualiza a questão, dá um pause, tenta responder sozinho para depois ver a minha explicação. Só assim você vai conseguir ir treinando. E para a gente ir para uma prova de forma qualificada, com boa base de estudo, a gente precisa desse treinamento, tá? Então, não adianta você ficar aqui só assistindo e vendo a minha explicação. Tenta fazer. Se você acertou, perfeito. Se você errou, entende o que foi que você errou,
quando eu trouxer aqui a explicação da questão, tá? E muita atenção quando vocês forem responder as questões, destaca os pontos-chave que a questão te pede para não ser confundido por ela e errar. Então, primeira questão. No que se refere aos órgãos sociais e estatutários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER, segundo dispõe seu Estatuto Social, assinale a alternativa que apresente incorretamente, olha aqui o que eu falei de grifar, tá? Incorretamente um órgão estatutário da EBSER. O que é que essa questão está dizendo para a gente? Que todas as alternativas são órgãos estatutários da EBSER, com exceção de uma, e ele quer saber qual é essa uma que é a exceção, tá? Então, o nosso Conselho de Administração é, sim, um órgão estatutário da EBSER, o nosso Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Qual que não é? Não faz parte? O Conselho Nacional de Fiscalização Sanitária. Então, essa daqui é a nossa resposta incorreta, tá? Que foi exatamente o que foi pedido aqui na nossa questão. E aí eu trouxe aqui para vocês a questão comentada, que é mostrando, né, quais são esses órgãos sociais e estatutários da EBSER. Onde que você vai encontrar isso no nosso Estatuto Social? Aqui no artigo 13, deixei até aqui para você, ó. A EBSER, ela terá Assembleia Geral e ela tem ainda os seguintes órgãos estatutários. Então, a gente tem o Conselho de Administração, como a nossa questão lá trouxe, a diretoria executiva, que não estava lá, né? Não estava aqui na nossa questão, o conselho fiscal que estava, o conselho consultivo que não estava, o comitê de auditoria que estava e o comitê de elegibilidade, sucessão e remuneração que não estava. Você precisa saber que esses 6 aqui são órgãos estatutários da EBSER, tá? Órgãos estatutários. Isso precisa ficar na sua mente. E quando eu falo do uso dos flashcards, é exatamente isso. Então, ele vem lá e pergunta para você, tem um card lá perguntando quais são os órgãos estatutários da EBSER na frente e atrás vai ter a resposta. Então, você revisando isso com frequência, esse conteúdo vai entrar na sua mente, porque você pode pensar hoje aqui comigo, dizer, Gi, são 6 pontos aqui, fica difícil realmente de gravar, de memorizar, de aprender, com tanto conteúdo que a gente precisa estudar. Mas quando você revisa da forma correta, quando você revisa de forma ativa e quando você revisa realmente o que você precisa para aprender para a sua prova, isso fica na sua mente com certeza. Por isso que eu trouxe aqui para vocês os flashcards, tá? Das matérias básicas da EBSER para quem não é da enfermagem, para quem é, compra o combo, porque além dos flashcards tem muito mais coisa para vocês estudarem, tá bom? Então, o gabarito da nossa primeira questão é a letra B de bola, tá? Não é órgão estatutário da EBSER, o Conselho Nacional de Fiscalização Sanitária, certo? Segunda questão, lembra de dar o pause para você ir aí respondendo, tá? É muito importante. No que se refere à Assembleia Geral da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER, leia abaixo o artigo 8 do Estatuto Social da EBSER. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano nos primeiros meses ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente sempre que ou as disposições desse Estatuto Social exigirem. Então, o que é que ele quer aqui? Que você complete essas lacunas. Então, como é que você vai completar essas lacunas? Você só vai conseguir se você souber realmente esse artigo 8, tá? Eu espero que você tenha dado um pause aí para responder. Mas a explicação é, a gente vai lá completar. Então, a Assembleia Geral, ela vai se realizar ordinariamente, isso aqui é muito importante, tá, gente? Percebam, ordinariamente. O que é? Aquilo que acontece de forma programada, tá? Então, é uma vez por ano. Essa informação aqui é bem importante que você vá aí
pensando, lembrando, memorizando, porque do mesmo jeito que essa questão veio assim agora, ela pode vir cobrando outra lacuna esse ano. Então, por exemplo, ela poderia vir perguntando aqui qual a frequência, então uma vez por ano, tá certo? Então, vá percebendo aí todos os pontos, quando a gente vê números assim, é muito fácil que as questões abordem, tá certo? Que as bancas abordem. Então, ela se realizar ordinariamente uma vez por ano nos 4 primeiros meses, tá? A primeira resposta aqui é 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Para a deliberação das matérias previstas em lei, e aí ele diz, ó, e extraordinariamente, que isso aqui pode ser questão para você de prova, tá? Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais e a legislação ou as disposições desse estatuto exigirem, tá? E aí a nossa resposta correta aqui é a letra D de dado, tá? Então, os interesses sociais ficam aqui, eu vou colocar abreviado, interesses sociais, e aqui a legislação, tá? Exigirem. E as disposições desse estatuto exigirem, tá? Então, são esses 3 pontos que são avaliados quando ela precisa acontecer de forma extraordinária, tá? Então, aqui eu trouxe ele certinho para vocês, tá? Na nossa questão comentada. Então, percebam, ó, a Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições desse estatuto exigirem, tá? Então, percebam aí quando que ela acontece de forma ordinária e de forma extraordinária. Deixa eu colocar aqui com uma cor diferente, porque aí depois, se você quiser, você pode fazer um print, tá certo? Então, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social. E, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou disposições deste estatuto exigirem, tá? Faz um print aí e coloca, por exemplo, você pode colocar uma tabela comparativa. Quando que a Assembleia Geral se reúne, tá? Quando é que acontece? Quando é que se realiza? Então, você coloca de um lado a forma ordinária, que é essa, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, e de forma extraordinária, sempre que os interesses sociais, a legislação ou disposições deste estatuto social exigirem, tá certo? Faz essa tabelinha comparativa e olha com frequência que não tem como você errar essa questão se ela vier na sua prova, tá? Questão de número 3. No capítulo 16 do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é tratado sobre a auditoria interna. Perceba aqui que o nosso ponto agora vai ser a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração. Sempre procurem absorver todo o conteúdo possível quando você estiver resolvendo questões. Então, eu aqui já tenho uma informação importante. A auditoria interna, ela é vinculada ao Conselho de Administração. Você sabia? Se você não sabia, já pensa nisso, já anota aí que é bem importante. Diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria. Sobre a auditoria interna da EBC, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros e falsos ou falsos, tá? Eu vou só ler aqui para você para não atrapalhar a sua resposta aí na questão e depois eu vou trazer aqui o que está correto. Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial, operacional da empresa. O segundo ponto de avaliação. Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. E o terceiro ponto de observação. Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.
E aí, o que é que aqui é verdadeiro e o que é falso? Se você ainda não deu o pause, dá o pause agora para avaliar, tá? Aqui, a nossa questão que está errado, nosso ponto que está errado, é esse último aqui, tá? Tá falso. Os dois primeiros estão verdadeiros e a nossa alternativa é a letra B. Para você entender bem direitinho, né, quais são as competências, né, o que é que faz a auditoria interna, ou auditoria interna, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, ó, a auditoria interna deverá ser vinculada ao conselho de administração. Eu trouxe mais uma vez aqui para frisar isso para você, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. E aí, a ela compete, tá? A auditoria interna compete. Então, a gente tem aqui essas 5 competências da auditoria interna. Quais são essas competências? Executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa. 2. Propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Vejam que esses 2 pontos foram os 2 primeiros que a nossa questão trouxe, tá? O terceiro, verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Fiscal. Vejam que aqui na questão ele trouxe, que eram as determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo. Então, ele trocou tudo aqui para te confundir. Mas você que estuda aqui comigo não vai se confundir na hora da sua prova. Então, lembra, verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, gente, lembrem, e Conselho Fiscal, tá? Avaliar a adequação do controle interno, a efetividade no gerenciamento de risco dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando o preparo de demonstrações financeiras e outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. Lembra, você pode pensar que isso aqui fica um pouquinho complicado de aprender, mas você vai conseguir aprender à medida que você revisa, tá? Isso aqui tudo tem nos nossos flashcards, tá certo? Passando para a nossa próxima questão, aqui ficou sem o número, mas já é a nossa 4ª questão, tá? Nós temos 9, continua aqui, porque isso é muito importante, é fundamental que você aprenda para a sua prova que está chegando. E aqui realmente eu trouxe aquele ouro do ouro do ouro que sempre cai nas provas, tá? Então é muito importante que você saiba. Alguma questão dessa aqui vai estar na sua prova com certeza, tá? A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta. Então, perceba que aqui ele também, a questão já trouxe uma informação importantíssima para a gente. A Assembleia Geral é o órgão máximo da EBC. Máximo, tá? Com poderes de deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, tá? A gente já viu na nossa aula passada, né, quais são os objetos sociais da EBC, né? Então, assim, você precisa saber disso. E ela que tem o poder de deliberar sobre tudo, é o órgão máximo da empresa, tá bom? Então, ele quer saber a alternativa correta em relação à Assembleia Geral, tá? Letra A. As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgados exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa. Letra B. Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo presidente da União ou pelo substituto que vier a designar. Letra C. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário. A gente acabou de ver isso. Tá vendo como as questões elas se repetem, só que mudando algumas nuances? Por isso que você precisa muito responder questões, tá? E por isso que é ouro estar aqui nessas aulas comigo de aquecimento, que é treinamento em questões. Você vai conseguir ver quais os conteúdos são mais frequentes que merecem mais sua atenção. Letra D.
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União. E letra E, a Assembleia Geral é composta pela União, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí, qual é a resposta correta? Você sabe essa? Essa daqui, a nossa resposta correta, e eu espero que você já tenha dado um pause para responder, é a nossa letra E, tá? A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? E aqui a nossa questão comentada, eu trouxe para você alguns pontos que a gente precisa analisar. Então, lembre, a Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do decreto número 147, de 3 de fevereiro de 67. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração, tá? E não pelo presidente da União, como a questão lá trouxe. Presidente do Conselho de Administração da EBSER ou pelo substituto que vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Fica assegurada a participação do presidente da EBSER nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sem direito a voto. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Sem direito a voto. Porque a questão pode trazer para você que, como ele é o presidente, ele pode ter direito a voto, e ele não tem, tá? Ele é apenas um convidado. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto que esse vier a designar, ressalvadas as exceções na Lei 6.404 de 76, respeitados os prazos previstos na legislação. As pautas da Assembleia Geral serão constituídas exclusivamente com assuntos constantes nos editais de convocação, não sendo admitido inclusão de assuntos gerais. Então, para fazer realmente aquela reunião, a pauta ela precisa ser previamente elaborada. Eles não podem chegar simplesmente no dia da reunião e deliberar sobre outras coisas que não foram colocadas em pauta, tá? As deliberações serão registradas no livro Atas, que podem ser lavradas em forma de sumário, e de fatos ocorridos e serão divulgadas em sítio eletrônico oficial atualizado, tá? Esse aqui foi outro ponto que na nossa questão veio lá errado, certo? Então, é em sítio eletrônico oficial atualizado, tá bom? Continuando aqui a nossa questão de número 5 agora, continua firme aí comigo, deixa eu tomar aqui uma aguinha para aguentar o pique. Esteja com a sua água aí também, o seu cafezinho, o que é que você gosta, para continuar aqui nessa luta rumo à sua aprovação, que vai dar certo, tá? Quinta questão. O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares apresenta seus objetivos sociais com base nas leis e diretrizes vigentes. Em relação aos objetivos sociais da EBSER, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus, quando vocês forem ler as questões, leiam com calma e entendam o que é que ela está pedindo, para você não ser pego de surpresa e marcar errado porque não leu corretamente a questão, tá? Então, ele quer saber sobre os objetivos sociais da EBSER. Letra A. Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Letra B. Administrar unidades hospitalares. Letra C. Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação. Letra D. Desestimular programas de formação profissional com finalidade de não qualificar a atuação profissional na saúde pública do país. Letra E. Prestar serviços delegados pelo governo federal com vistas ao cumprimento do seu objetivo social. E aí? Essa aqui terminou ficando um pouquinho fácil, né? Nem sempre as questões vêm tão difíceis. Às vezes vem um ponto assim que a gente consegue visualizar e responder, como aqui, desestimular programas de formação profissional não existe, né, gente? Isso aqui nunca vai ser um objetivo da EBSER. Pelo contrário, ela quer estimular, favorecer, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês o objeto social da EBSER. Onde que você vai encontrar isso aqui? No nosso artigo 4º do Estatuto, tá? Então, são 16, se eu não me engano, não, 14, perdão. São 14 itens que são objeto social
da EBSER. Faz um print na tela, tá? Para você revisá-los com frequência. E eu vou ler aqui alguns para vocês, porque são os mais importantes. Então, a gente sabe que ele precisa prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população no âmbito do SUS, administrar os hospitais, prestar serviços de apoio de gestão, né, prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação, participar de iniciativas de promoção e inovação, promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional. Tá vendo que é promover, estimular, contribuindo para a qualificação profissional no campo da saúde pública no país. Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas. A gente tem aqui outros pontos. Realizar de forma fixada pela diretoria executiva, aprovada pelo Conselho de Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da saúde. Então, perceba aqui, né, qual que é o motivo dessa empresa ela existir. Então, tem toda essa questão envolvida com a formação da saúde, com a qualificação profissional, com a assistência das pessoas no âmbito do SUS, tá certo? Gestão desses hospitais, tá? E aí, o último aqui, ele traz para a gente que pode exercer outras atividades inerentes às suas finalidades. Então, são 14 pontos, mas que não fecha aqui exclusivamente, tá? Esse último ponto, ele diz para a gente, ó, pode exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, tá certo? Então, faz um print. Vou voltar aqui a tela para você fazer um print dessa tela aqui. E agora faz dessa outra, e aqui você tem todos os objetos sociais da EBSER. Lembrando que nos nossos flashcards a gente tem tudo isso para você aprender e fixar de forma qualificada, tá? Questão de número 6, estamos aqui caminhando, já passamos da metade da nossa aula. Continua aqui comigo, que são 9 questões, mas assim, o ouro do ouro do ouro, para você gabaritar a sua prova com relação à legislação da EBSER aqui com o meu conteúdo do canal. E com essa aula, com certeza, você vai gabaritar a questão que vier sobre o Estatuto Social. Sexta questão. Considerando as previsões expressas no regimento interno, terceira revisão. Eita, gente, saiu aqui uma questão sobre o regimento interno, mas não tem problema, vamos fazer, tá? E eu vou comentando aqui com vocês. Sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta, tá? Então, o que é que a gente vai avaliar? Conselho de Administração, qual a alternativa correta, tá? Que ele quer saber. Então, vamos lá. O presidente da EBSER só poderá exercer a presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado. Letra B. O presidente da EBSER só poderá exercer a presidência do Conselho de Administração de forma não interina. Letra C. O presidente da EBSER poderá exercer a presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado. Letra D. O presidente da EBSER poderá exercer a presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não. E letra E. O presidente da EBSER não poderá exercer a presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente. E aí, qual a resposta a essa questão? Essa aqui é a letra E, tá? O presidente... Eita, ficou com a cor errada. É caneta. O presidente, ele não pode exercer, o presidente da EBSER não pode exercer a presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente, mesmo que venha lá na sua questão, como veio aqui, de forma interina, não pode, tá? Não pode de forma alguma. Aí aqui na nossa questão comentada, a gente trouxe aqui para vocês, ó, artigo 36. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento com o disposto na Lei 13.303 de 2016. Já o artigo 37, ele traz para a gente a composição do Conselho de Administração. Isso aqui, gente, já caiu muito nas provas passadas da EBSER. E eu ainda acredito que é uma questão muito potencial de prova, tá? Qual a composição do Conselho de Administração, qual a função do Conselho de Administração, tá? Os órgãos estatutários quem são. Então, tudo isso é muito importante que você saiba.
Então, lembra, são 3 membros indicados pelo ministro de Estado da Educação, o presidente da EBSER, que traz aqui, ó, que não poderá exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente, que foi o que a nossa questão trouxe, tá? Um membro indicado pelo ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde, um membro representante dos empregados na forma da Lei 12.353 de 2010 e um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, tá? E aqui ele traz para a gente que o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 2 membros independentes, sendo um indicado pelo Ministro de Estado da Educação e um indicado pelo Ministro de Estado da Saúde, tá? Isso aqui também é uma informação bem importante, que pode estar na sua prova, e quando traz, assim, números, ele pode tanto variar aqui esse número para saber se você sabe a numeração ou a indicação, tá? Então, perceba aí que um é indicado pelo ministro de Estado da Educação e um pelo ministro de Estado da Saúde, tá? Esses 2 membros independentes. E ele fala aqui outra coisa bem importante, tá? Olha a interpretação de texto. Por no mínimo. Então, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. No mínimo 2, tá? Questão 7. Assinale a alternativa correta quanto às previsões do decreto 7661 de 2011. Gente, esse decreto foi o que trouxe o nosso primeiro Estatuto Social da EBSER, tá? Ele ainda consta lá no nosso edital, por isso que eu trouxe. Esse que a gente viu agora, as primeiras questões já estão com a edição atualizada, mas aqui, como a EBSER trouxe no seu edital também abordando o decreto 7661, então eu achei pertinente trazer aqui questões para vocês e pontuar o que é que era diferente em um e o que é que é diferente do atualizado, tá? Então, percebam que aqui a gente está falando do decreto 7661. Então, sobre os órgãos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Letra A. A diretoria executiva não é um dos órgãos estatutários da EBSER. E aí? A diretoria fiscal é um dos órgãos estatutários da EBSER. O Conselho Geral é um dos órgãos estatutários da EBSER. O Conselho de Administração é um dos órgãos estatutários da EBSER. O Conselho Consultivo não é um dos órgãos estatutários da EBSER. E aí, qual a resposta correta aqui? Então, a nossa resposta correta é a nossa letra D, tá? O Conselho de Administração é um dos órgãos estatutários da EBSER. E aí, o que é que está errado aqui nas outras? Tá? Vou até colocar aqui de vermelho. Laranja, que eu estou sem vermelho. A diretoria executiva, quando ele diz que não é um órgão estatutário, está errado. Diretoria fiscal, não é diretoria fiscal, é conselho fiscal, tá? Não existe conselho geral, tá? E o conselho consultivo é também um dos órgãos estatutários da EBSER, como a gente já viu aqui nessa aula mesmo e em outras aulas aqui no canal que eu já trouxe isso para vocês. Mas mais uma vez eu trouxe aqui, tá? Quais são os órgãos sociais e estatutários da EBSER? Então ela tem a Assembleia Geral e os seguintes órgãos: então, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, tá? Esses aqui são os órgãos sociais e estatutários da EBSER. Questão 8, nossa penúltima questão, já estamos chegando no final. E eu preciso falar uma coisa. Se essas minhas aulas estão te ajudando de alguma forma, deixa aqui nos comentários, que eu amo saber como está o desempenho de vocês, como vocês avaliam essa aula, se foi boa, se foi produtiva. E se foi, deixa o seu like, que ajuda para que eu entenda que esse conteúdo é importante para você e volte a trazer novas aulas, tá? Porque se não for interessante, não vale a pena, né, gente? Só vale a pena se for interessante para você. Então, se for, deixa aqui nos comentários e deixa o teu like também, tá bom?
8ª questão. Considere as disposições do decreto 7661 que trata da EBSER e assinale a alternativa correta sobre seus órgãos estatutários. Então, perceba, aqui eu não repeti, tá? São sucessivas questões que vêm com esse conteúdo, tá? Então, perceba que isso aqui é algo que você precisa saber, você não pode ir para sua prova sem saber, tá? Então, quais são os órgãos estatutários? Ela quer saber. Então, letra A. São órgãos estatutários da EBSER, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho de Diretores e Colegiado Financeiro? Letra B. São órgãos estatutários da EBSER, Conselho de Administração, Diretoria Financeira, Conselho de Diretores e Colegiado Financeiro? Letra C. São órgãos estatutários da EBSER, Conselho de Administração, Diretoria Financeira, Conselho Fiscal, Colegiado Financeiro? Letra D. Conselho de Administração, Diretoria de Planejamento, Conselho de Diretores e Conselho Fiscal? Ou letra E. Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo? Essa é a nossa resposta. Perceba que aqui era o decreto 7661, nele realmente eram esses, tá? No nosso atualizado já entrou aqui, ó, comitê de auditoria e comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração, tá bom? Então, saiba diferenciar esses dois pontos. Aqui eu trouxe de novo para vocês, porque eu estou comentando essa questão. E aqui, ó, eu vou até dar um zoom, que eu coloquei, ó, no decreto 7661, eram esses aqui, tá? No nosso atualizado, são esses aqui. Então, teve o acréscimo desses dois. Comitê de auditoria e comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Lembra da tabelinha comparativa? Coloque isso aqui também. Quais eram os órgãos da EBSER na época da criação pelo decreto 7661? Os 4. Atualmente, os 6. Tá certo? E aí, acabamos. Eu pensei que tinha mais uma questão, mas não tem. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, se a minha aula te ajudou, deixa aqui o seu like, coloca nos comentários o que você achou, como foi seu desempenho, que eu amo saber do desempenho de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!